Vamos ler. Quem não tem a sua Bíblia, vai ser colocado aqui no telão. Aleluia, Jesus. Mateus 13:31. Olha o que diz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Podeis assentar, por favor. Jesus usa, irmãos, Jesus usa a semente do grão de mostarda para falar da fé, e Jesus usa a semente do grão de mostarda para falar do reino de Deus. Amém? Essa parte que nós lemos, Jesus está usando a semente do grão de mostarda para falar do reino dele. Está aqui, ó. Em outra parte, Jesus usa a semente do grão de mostarda para falar da fé. Nessa ele está usando para falar do reino dele. O reino que precisa vir. Quando Jesus começou o Evangelho, irmãos, ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, as primeiras frases, ele nos ensina a pedir que o reino de Deus venha até nós. E o reino de Deus, irmãos, é alegria, é gozo, é paz. O reino de Deus é o poder de Deus na terra. Quem precisa do poder de Deus aqui? Levante a mão. Quem precisa da alegria de Deus? Aleluia! Em quem tudo isso está no reino de Deus. Porém, o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O que é que Deus está mandando eu dizer hoje para vocês, para quem estiver me ouvindo através das redes sociais? Seja você a semente do grão de mostarda. Amém? Você não se considera o menor? Amém? Quantas coisas você não cogita ter, porque você acha que você não tem condições de ter? Quantas coisas você acha que você não consegue, você não pode? Você é grato pelo que você tem, pelo que Deus já te deu. Mais que isso, não, você acha que não. Porém, o ímpio tem e tem em abundância. E o ímpio não é temente a Deus. O ímpio não quer nem saber, irmãos, sobre o reino de Deus, sobre Deus. O ímpio nem sequer acredita em Deus. E as riquezas deste mundo estão nas mãos deles. Profetas se confundiram. Homens de Deus consagrados para trabalhar para Deus quase se desviou quando olhou para o ímpio. Cometemos um erro muito grande, irmãos, quando olhamos para mim. Cometemos outro erro quando achamos
não somos capazes de muitas coisas. Um erro gravíssimo. Achamos que a nossa vida é só isso. Não pode ser só isso, irmãos. O reino de Deus não começa quando Jesus voltar e nos levar para a sua glória, não. O reino de Deus começou quando Jesus veio. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus começou na sua vida quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Mas nós, irmãos, nos limitamos. Nós estamos sempre nos subjugando, calculando nossos limites, os nossos passos. E Deus quer que a gente entre nas águas profundas, irmãos. O que Deus disse para o profeta? Caminha, ele caminhou 50 côvados, as águas deu no joelho, e foi indo, quando a água deu no seu peito, que os seus pés não alcançavam o fundo, ele temeu. Deus está mandando a gente ir cada vez mais além. O profeta foi indo, e quando a água foi subindo, ele começou a temer. Porque enquanto ele sentia o chão debaixo dos seus pés, ele estava confiante nele. Mas quando ele percebeu que se ele desse mais um passo, não tinha chão para ele temeu. É nessa hora, irmãos, que acontece o Shekinah de Deus. Esse é o divisor de águas. Quando termina os seus recursos, começam de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando você não pode fazer, aí é Deus que vai fazer. Mas às vezes, por medo, nós só fazemos o que nós podemos fazer e não vamos mais além, porque não se sentimos seguros. E Deus está mandando a gente ir. Deus quer nos levar para águas profundas. Mas aí a gente teme, não vamos mais. Quando não sentimos o chão debaixo dos nossos pés, tememos. Preferimos ficar na nossa dependência do que na dependência de Deus. Irmãos, se Davi dependesse dele para derrubar aquele gigante, ele seria destruído. Davi não contou com ele, nem com a funda que ele tinha. Davi não disse para o gigante: eu vou contra você com a minha funda, com a minha habilidade. Não, Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando semeou no seu campo. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma grande árvore, de sorte que as aves dos céus aninham nos seus ramos. Eu disse há pouco, quanto menor você for, mais desperta o interesse de Deus por você. Gideão, o menor da casa, a menor tribo, a menor família, e ele o menor da casa. Ele foi escolhido. Davi, o menor da casa. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, irmãos. Os reis ficavam confusos com o crescimento de Abraão. Os grandes terão que ficar confusos com o seu crescimento. Se você ficar se limitando no seu tamanho, na sua condição, na sua capacidade, você vai recuar, você não vai avançar. Mas Deus está dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. É a menor semente, sim, mas produz a maior das plantas.
Jesus está dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, menor semente, mas produz a maior planta. Davi é o menor, mas derrubou o maior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes ficamos temendo os desafios que estão sobre nós, a opressão que está sobre nós, as aflições que estão sobre nós. Eu sei que tem aflições sobre você. Eu sei que cria-se uma situação à sua volta para fazer você recuar, para você sentar e chorar e lamentar. Eu sei, irmãos, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas também diz que o Senhor o livra de todas. Amém. Glória a Jesus. Sua luta não é pequena, não, sua luta é grande. E se você continuar do seu tamanho, as lutas vão ofuscar você, vão reduzir você a nada. Seus desafios são muito maiores que você. Seus sonhos são bem maiores que você, e você já nem sonha mais. Irmãos, quando passamos dos 40 anos, 50 anos, não sonhamos mais. Mas a Bíblia diz no livro de Joel: os velhos terão sonhos e os mancebos terão visão. Temos que olhar, irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É o menor, mas produz a maior planta. Você é pequeno sim, mas vai conquistar coisas grandes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você é o menor, mas Deus escolheu você. Porque o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. É o menor, mas produz a maior planta. Deus tem interesse em você. Se você está endividado, o interesse de Deus na sua vida, irmãos, não dá nem para se explicar. É você que Ele quer. Porque esse mundo lá fora, depois que você estiver na sua bênção, vai tentar contra você. Vai falar para você não dar dízimo, não dar oferta, não fazer nada. E sabe o que você vai fazer para eles? Sabe o que você vai dizer para eles? Me desculpa, mas eu não posso fazer isso. Amém? Depois que o cego de nascença passou a enxergar, o mundo foi lá e disse para ele: dá glória a Deus, esse homem é pecador. Ele disse: se é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego, hoje eu vejo. Quando Deus enriquecer você, porque Deus não é pobreza, irmãos, Deus é rico, Ele é o dono da prata e do ouro. Você é filho de Deus, filho do rico é rico, você é rico, mas o inimigo quer esconder isso de você. O inimigo quer fazer você se sentir pequeno e humilhado por este mundo. Sabe que Jesus tem poder para com isso hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você é um grão de mostarda que precisa ser lançado. Você precisa se lançar. Deus eis-me aqui. Se o Senhor escolheu a minha vida para confundir o ímpio, eis-me aqui. Se o Senhor escolheu a minha vida tão pequena para confundir os grandes, eis-me aqui. E Deus quer um endividado nessa noite. Sabe por que Deus quer um endividado? Porque Deus vai colocar você por cabeça. E quando esse mundo falar para você assim: você vai dar o dízimo do pastor, você vai ofertar, você vai dizer: pois bem, eu só sou rico porque Deus me tornou rico. Aleluia. Esses méritos são dele, a honra, a glória é dele, toda a honra, toda a glória é dele. Quando eu não era dizimista, quando eu não era ofertante, quando eu não era nada, eu não era nada. Hoje eu sou ofertante, hoje eu sou dizimista, hoje eu sou a promessa de Deus. O que Deus prometeu cumpre na minha vida. A bênção é abundante, o devorador é repreendido. Creia, irmãos, creia. Não deixe o inimigo tentar manter você pequeno. Se lança, porque se o reino de Deus é o grão de mostarda, o grão de mostarda precisa ser lançado. Se eu guardar o grão de mostarda, deixar ali no armário, ele fica ali por anos e anos, como o grão de mostarda. Mas se eu pegar o grão de mostarda e lançar na terra, ele gera a grande planta.
a grande árvore. Amém? Glória a Deus. Sabe o que você precisa ouvir hoje? Que você, como grão de mostarda, ao se lançar, você vai gerar a sua própria bênção. Amém? Pastor, mas o que você tem gerado até agora é para você. E você não está satisfeito. Não está satisfeito. E se você gerou alguma coisa fora do reino de Deus, tudo que você gerou vai se perder. Há pouco eu falei de Penina. Ela gerou um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. Depois morreu um filho atrás do outro. E nem sequer a Bíblia fala dos nomes dos filhos de Penina. Ela gerou um filho após o outro. Ana se arrastou por anos com amargura, com uma tristeza, porque não gerava nada. E Ana era fiel a Deus, vivia o templo. Mas ao contrário de Penina que gerava filhos para ela, Ana gerou um filho para Deus. Amém? Glória a Deus. E a cada filho, depois disso, a cada filho de Ana que nascia, morria um de Penina. A cada filho de Ana morria um de Penina. Penina que zombava dela. Penina que fazia desaforo dela. Irmãos, esse mundo está fazendo desaforo. Os ímpios estão fazendo desaforo. Mas por que a nossa vida não sai do lugar? Porque estamos gerando só para nós. Só para nós. Precisamos gerar alguma coisa para Deus. E deixar que Deus gere por nós. Ana não ia gerar nada se Deus não colocasse as mãos. Irmãos, eu não vou chegar a lugar nenhum se Deus não colocar as mãos sobre a minha vida. Você não vai chegar a lugar nenhum se Deus não colocar as mãos sobre a sua vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que eu vou gerar porque Deus está na minha vida. E Deus só será na minha vida se eu gerar algo para Ele. Primeiro para Ele. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai gerar a sua própria bênção. Você vai gerar os seus próprios sonhos. É você que vai percorrer esse caminho, de baixo para cima. É o seu nome que vai estar lá. Fulano cresceu, fulano chegou onde ninguém jamais chegou, porque essa, irmãos, é a vontade de Deus. Onde os ricos não chegam, você vai chegar. O que os ímpios não conquistam, você vai conquistar. Os ímpios vão olhar para você e vão ver que você é diferente, porque nem mesmo a morte você teme, enquanto eles estão tremendo quando o assunto é morte. Seja esse grão de mostarda, se lance, gera algo para Deus, seja um gerador das coisas de Deus. Irmãos, quando você vem na igreja, você está gerando algo para Deus, sabia? Vizinho viu que você saiu de casa e veio para a igreja. Daqui uns dias ele está querendo saber que igreja você está indo. Amém, irmãos? Quando você participa do culto, você está gerando algo para Deus. Mas se você não for firme, você vai vir na igreja cada vez menos. Você vai recuar nisso, é o inimigo que quer que você faça. Quando você vai trabalhar, você está gerando algo para você está gerando o seu salário. Mas quando você vem para a casa de Deus gerar algo para Deus, a hora que você for trabalhar, Deus vai com você para gerar por você o que você não é capaz de gerar. Porque Deus não vai vir aqui, irmãos. Deus não vai vir aqui e ser vizinho do seu vizinho. Amém? Deus não vai descer aqui e ser seu amigo, para que o seu amigo se converta, para que o seu vizinho se converta. Não! Deus não precisa
precisa se converter, é o seu vizinho que precisa se converter. E quando você se aproxima de Deus, quando você busca cada vez mais a Deus, você está gerando algo para Deus. Amém? E você tem que entender que o vizinho assiste a sua vida. Ele sabe, não sei como sabe, mas sabe se você está melhor ou pior que ele. Porque se você estiver pior que ele, ele não vai recorrer a você, ele não vai bater na tua porta, e você não vai ter oportunidade de falar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e colocou você no patamar que você está. Você não vai poder falar nada disso. Quantos e quantos irmãos da congregação de Israel tiveram que ouvir dos ímpios: onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus? Quantos, mesmo servindo um Deus como o nosso Deus, recuaram diante de suas batalhas? Por que recuaram? Por medo. Porém, aqueles que conheciam o Senhor avançaram, derrubaram os gigantes, enfrentaram o exército. Gideão, o menor da casa, 300 homens, ele vence mais de 50 mil homens, porque Deus era com ele. Se você começar a gerar algo para Deus, você vai vencer essa dívida, em nome de Jesus. Você vai vencer essa pobreza, você vai vencer essa enfermidade, você vai vencer essa opressão, você vai vencer essa tristeza, você vai vencer essa situação. Enquanto o mundo está esperando você cair, Deus vai te colocar por cima. Por isso Deus escolheu você. Você que é o menor, você que está endividado, mas se você entender que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, você vai se lançar hoje. Eis-me aqui, Senhor. O que eu puder gerar para o Senhor, eu vou gerar. O que eu puder fazer para o Senhor, eu vou fazer. Você é, eu sou, nós somos o grão de mostarda, irmãos, que precisa gerar uma grande planta. E como é que isso se começa? Pastor, como que eu vou começar? Então, Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Começa a dizer: Deus, eu quero gerar algo para o Senhor. Mas nunca se esqueça, irmãos, nunca se esqueça que Deus deixou, irmãos, um comando. Moisés comandava os hebreus, os apóstolos comandavam a igreja. Quem se colocou contra Moisés se colocou contra Deus. Quem se colocou contra os apóstolos se colocou contra Deus. O inimigo vai dar um jeitinho para falar no seu ouvido que você é mais cheio do Espírito Santo, que você é mais inteligente, que a sua vida é mais isso e mais aquilo, para você se levantar contra um pastor. Ele vai dar um jeitinho para você se sentir o maior. E é aí que você não pode esquecer o que Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, esse vai ser o menor. Hebreus está escrito: obedecei aos vossos pastores, porque são eles que vão dar conta das vossas almas. Jesus disse assim para os seus apóstolos: quem vocês perdoar, serão perdoados. Quem vocês não perdoar, não serão perdoados. Quem vocês ligar na terra, serão ligados no céu. Quem vocês não ligar na terra, não serão ligados no céu. Então não tenta, irmãos, não tenta passar por cima do comando da pessoa que Deus colocou, irmãos, como pastor do rebanho. Não tenta. Amém? E lembre-se disso: quando o pastor te der um perdão, você está perdoado aqui e lá em cima. Isso é bíblico. Então não provoca a ira do pastor. Aleluia. Não tenta passar por cima dele, não tenta falar dele às escondidas, como fez Coré, como até a própria Miriam, irmã de Moisés, fez. E Arão caiu nessa. Miriam ficou leprosa. Reconheça o valor de cada um que está do teu lado, irmãos, que pertence à mesma igreja da qual você pertence. Pode ter certeza, irmãos, você e o pastor formam um corpo. Cada um de nós aqui formamos um corpo. Não podemos excluir
irmão, Ele se espelha em nós, principalmente se você estiver vencendo, principalmente se você estiver crescendo, principalmente se você estiver se tornando cabeça. Quem está me entendendo, diga amém. Quanto mais você cresce, mais referência você se torna. Somos o grão de mostarda que precisa ser lançado nesta terra e produzir grandes plantas. Seja quem for que olhar para você, em nome de Jesus, precisa ver você por cima e não por baixo, exaltado e não humilhado, rico e não pobre. Irmãos, quem sou eu para dizer o que estou dizendo? Mas Jesus disse: eu vim para evangelizar os pobres. É o mesmo que dizer: eu vim dizer para os pobres que eles não são pobres, e se eles creem em mim, eles verão a glória de Deus. Aleluia. Jesus veio nos mostrar o quanto somos capazes, aonde podemos chegar. A vida não é só esse limite que você tem medo de ultrapassar, não. A vida não é só isso, não. Medo da alta disso, medo da alta daquilo, medo do governo que muda, medo disso, medo daquilo, olhando para as aflições desta terra. Não, Jesus fez você para olhar para o céu, olhar para mim e ser salvo. Vós, todos os termos da terra, olha para Jesus e você vai crescer. Seja o grão de mostarda que produz uma grande planta. Não se dê por satisfeito e não se acomode. Cresça em nome de Jesus. Quanta gente, irmãos, se converteu a Jesus quando viram Lázaro, que estava morto, agora está vivo. Amém? Quanta gente, Lázaro está morto, mas quando viram Lázaro vivo, se converteram ao Senhor. Quantos vão se converter quando vê você por cima? Você é tão pequena, tão pequenino, tão cheio de problemas. Agora por cima vão se converter ao Senhor, porque vão querer servir o seu Deus. Quando o grande general da Síria foi curado da lepra pelo Deus de Israel, ele se converteu ao Deus de Israel, ao Deus da sua serva. Veja, irmãos, uma serva israelita na casa do general leproso. E aquela serva israelita falou do Deus de Israel. E o general da Síria, curado pelo Deus de Israel por intermédio da sua serva pequenininha, uma serva, ele se converteu ao Senhor. E aquela serva não deixou mais de ser, não continuou mais sendo serva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma pequena serva foi usada por Deus para que um grande milagre, um grande acontecimento pudesse ser visto sobre toda a terra e entrado na história do mundo, porque até hoje se conta a história desse general leproso, que através de uma serva, de uma pequena serva, ele conheceu o Deus de Israel e se converteu. E quando se converteram, irmãos, ao Deus de Israel, quando viram o general leproso curado, quantos vão aceitar Jesus quando vê você vivendo as promessas de Deus? Os pássaros vão aninhar nos seus ramos. É o que diz aqui. Muita gente vai depender de você. Vai encontrar sombra e refrigério. Vão estar aninhados e alinhados na grande planta que você produziu. Justo você, tão pequeno, tão pequeno, quase nunca visto, e quando alguém falava, só falava mal. Hoje são obrigados a reconhecer a bondade de Deus na sua vida, porque vão ver, aleluia, a grande planta que você produziu, e vão ver os pássaros alinhados nos seus ramos. Aleluia, glória a Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Produza, irmãos,
Samuel, o primeiro filho de Ana, que ela gerou para Deus, faz diferença sobre a igreja até os dias de hoje. Aleluia. Mas Ana tomou uma decisão de não aceitar mais aquela amargura, aquela condição, aquela obrigação. Faça isso hoje, eu não aceito mais isso. Eu vou gerar para o meu Senhor. Eu vou produzir para o meu Senhor primeiro Ele. Eu vou me lançar. E você vai se tornar, irmãos, a grande planta que Deus está dizendo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe mesmo. A vontade de Deus, irmãos, é que você esteja por cima. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. A vontade de Deus é que nós venhamos viver na terra como Ele vive no céu. Amém, irmãos? Seja feita a tua vontade aqui como é ali. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A vontade de Deus é que você viva aqui como Ele está vivendo lá em cima. Mas a vontade do inimigo é que você venha mendigar, que você venha ser reduzido a nada, que ninguém venha ver valor nenhum em você. Essa é a vontade do inimigo, reduzir você a nada. Mas se você confiar em Deus, é as armas, é as línguas contra você que serão reduzidos a nada, como coisa que não é nada, diz o Senhor. Mas confia no Senhor, confia. Que Deus nos abençoe com essas palavras. Você pode gerar o teu milagre, assim como Ana gerou o milagre. Você pode gerar algo primeiramente para Deus, e Deus vai fazer de você uma grande planta. Não importa, quanto menor, melhor para Deus. Apenas confia. E não deixe o inimigo oprimir você, que a sua vida é isso, que vai ser daí a pior, não vai. Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com muita abundância. Vamos amar Jesus. Esse mundo ama as trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não, vamos amar mais a Jesus do que as trevas. Vamos nos inclinar para Jesus. Jesus é do teu lado que eu quero ficar, é contigo. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. O Senhor levanta os caídos, o Senhor liberta os cativos. É do teu lado que eu quero ficar, Jesus. O Senhor enobrece o homem. O Senhor tem um reino eterno para oferecer para aqueles que se inclinam para o teu lado. Faça isso em nome de Jesus. Sabe como vocês vão encontrar forças para isso? Fazendo cada vez mais algo para Deus, vindo cada vez mais na igreja, dizendo: eu preciso fazer mais e vou fazer mais, eu preciso me atirar mais, eu preciso me lançar mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é justo, seja mais justo ainda, porque Deus não quer parar. Deus quer continuar fazendo mais, muito mais por você, mas depende de você. Eu disse: é você que dá esse espaço a Deus. Quanto mais você faz para Deus, mais Deus faz para você. É você que dá esse espaço para Deus. De novo eu vou repetir para vocês amanhã não ficar confundido. Por que Deus não está me honrando? Irmãos, não tem como Deus não te honrar se você honra Ele. Se Ele não está te honrando, porque você não está honrando a Deus. Amém? Não tem como eu querer mais de Deus fazendo menos por Ele. Então se eu quero mais de Deus, eu preciso me atirar mais. Às vezes Deus percebe, irmãos, que mesmo com dor a gente vai trabalhar, mesmo cansado a gente vai trabalhar, porque a gente está gerando o nosso salário, a gente está gerando o nosso sustento. E às vezes Deus vê, por eu estar cansado eu não venho congregar. Deus vê que por eu estar com alguma dor eu não venho, por algum motivo eu não venho. Deus deu um livre-arbítrio. Ele não vai descer e repreender você.
porque Ele te deixou livre. Mas você há de conver comigo que você está fazendo menos. E fazendo menos, você terá menos de Deus. Ah, mas Deus entende, você está cansado, você patrão entende. Ah, Deus entende, seu patrão entende. Você não pode chegar no seu patrão e falar: eu não vim trabalhar porque eu tive um problema conjugal, eu não vim trabalhar porque eu tive um problema com meus filhos, eu não vim trabalhar por isso, por aquilo. Não, você vai, com dor, porque você está gerando o seu sustento. E o seu patrão vai entender até um certo ponto, mas vai chegar uma hora que o patrão vai dizer assim: bom, eu não posso contar com esse funcionário, ele falta demais, ele está ausente demais, então te dá a carta de demissão. E nem sequer você pode gerar mais o seu sustento. Agora a gente acha que Deus vai aceitar isso. Deus precisa ver o meu esforço. Ele disse assim para Josué: Josué, esforça-te que eu serei contigo. Não tem como servir a Deus sem se esforçar, irmãos. É esforço, é dedicação, é treinamento. Davi não derrubou um gigante do nada, não. Davi treinou com a funda muito tempo antes. Davi falava com Deus quando cuidava das ovelhas. Teve a experiência de vencer um urso, de vencer um leão, e por isso sabia que tinha certeza de vencer um gigante. O mesmo tem que acontecer conosco. Comece a vencer as suas lutas, comece a falar com Deus, comece a ter mais tempo para Deus. Ah, eu não tenho tempo. Veja, irmão, se nós tivéssemos o tempo que nós temos para a internet, se nós tivéssemos esse tempo para Deus, como estaria a nossa vida hoje? Mas a gente fica dando desculpas, e diz a Bíblia que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Não adianta, irmãos, eu querer me justificar. Deus sabe que eu posso ser mais do que já sou, que eu posso fazer mais, e Ele espera mais de mim, por isso Ele pede mais, nunca menos, sempre mais. E nós também não queremos sempre menos, nós queremos sempre mais. Vamos unir forças com esse Deus, irmãos. É com Ele que você vai derrubar os gigantes da sua vida, em nome de Jesus. Então, se lance, como um homem lança grande mostarda no seu campo, produz uma grande planta. Seja um grande homem, em nome de Jesus. Seja uma grande mulher, em nome do Senhor Jesus. Gera isso para a honra e glória do teu Deus. Quantos vão bater na sua porta e você vai falar de Jesus? Você vai ganhar almas para Jesus. Quem ganha alma sabe o mas não fica agarrado nas mazelas da sua vida, não. Pisa nas mazelas da sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. A gente fala, irmãos, com simplicidade sobre o cego de nascença, mas ele esperou 40 anos para isso. Ana esperou 20 anos para poder começar a gerar um filho. Mas se a gente analisar, o cego não precisava esperar tudo isso. Ele poderia, irmãos, ter ido ao encontro de Jesus bem antes, ou dos profetas. Ana poderia ter feito um voto 20 anos antes. E tem tantas coisas, irmãos, que nós podemos começar a fazer hoje, não ficar esperando para amanhã. O dia de amanhã pode não chegar. Se o inimigo perceber que você aceitou essa mensagem, que ela está aí no seu coração, e você está decidido a gerar algo para Deus, o inimigo vai começar a lutar contra você, para você não gerar. É por isso que você tem que ser forte, é por isso que você tem que ter ânimo, é por isso que você tem que vencer o cansaço, vencer a dor que for preciso. Você precisa ter crédito com Deus. Aleluia. Crédito com Deus. Josué teve esse crédito com Deus, que Josué se esforçava. Josué pede para o sol parar, o sol para, porque Deus era com ele. Irmãos, Deus vai responder a sua oração se você se esforçar para estar com Deus.
E Deus precisa de você lá no seu trabalho. Deus precisa de você aonde você colocar a planta dos seus pés. Deus precisa de você como mãe, como vizinha, como amiga, como funcionária, como patroa. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Josué, tão somente esforça, porque eu serei contigo, por onde quer que andares. Aonde Josué colocava a planta dos pés dele, Deus colocava junto a dele. Porque Josué se esforçava, e na palavra ele meditava de dia e de noite. Deus vai ser com você na sua casa, na sua família, qual for a sua posição, Deus será com você, em nome de Jesus. Agora a gente vai orar. E eu não sei qual vai ser a sua oração. Eu não sei se essa palavra você vai deixar de ouvir, é um direito seu, ou se você vai ouvir e vai dizer: Deus, eis-me aqui, só me ensina como, quando e o que devo fazer. Levante as mãos. Pai, estamos nos lançando. Quem ouviu, quem guardou a sua palavra, vai se lançar, vai se esforçar mais, vai gerar algo para o Senhor, e o Senhor dará a ela, a ele, a plenitude do teu reino, porque essa é a tua vontade. Obrigado por isso, meu Pai. Senhor, a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela fica, Senhor, penetrada em nosso coração. Eu profetizo aqui que todos vão encontrar forças para ser mais do que já são, para o Senhor, para o seu reino. Eu profetizo, Senhor, que esta pessoa, mesmo se sentindo pequena, mesmo não se sentindo digna, eu profetizo que o Senhor vai contar com ela, e ela vai se dispor, Senhor, a ti, e a tua glória vai se manifestar em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor será com ela, assim como ela quer ser com o Senhor. Que o Senhor vai gerar a ela com as bênçãos, as riquezas do céu, o seu reino, a grandeza do seu reino, porque ela está gerando, Senhor, para ti algo muito mais além. Deus, que cada um aqui seja a diferença, faça a diferença, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus. Que o seu povo comece a crescer, Senhor. Que essa mulher comece a crescer como mãe, como serva do Senhor, como senhora das suas finanças, possa crescer em saúde e em sabedoria. Oh meu Deus, que esta mulher, que este homem possa ter as suas histórias escritas no coração de muitos, que eles sejam a luz que o Senhor quer que eles sejam, que essa luz resplandeça diante de todos, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Desfaça toda a força das trevas, desfaça, Senhor, todo o mal que está levando esta pessoa à tristeza, à lamentação, à humilhação. Quebra as correntes do mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dá vitória para o seu povo. Exalta a tua igreja, exalta o teu povo. Estamos no fim, Senhor, e no final o Senhor prometeu levantar mais trabalhadores da sua seara, aqueles que estão ansiosos para trabalhar, aqueles que querem gerar trabalhos para o teu reino, Senhor, que sejam contratados, que sejam recebidos, que possam trabalhar na sua vinha, em nome do Senhor. Que nesses últimos tempos, Senhor, este meu irmão seja usado, esta minha irmã seja usada pelas tuas mãos, pelo teu poder, que o Senhor venha usar ela, Senhor, para ganhar almas, que o Senhor venha usar ele, no testemunho financeiro dela, no testemunho emocional, no testemunho físico, no testemunho espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
E graças a Deus. Se você pode dizer, eis-me aqui, essa é a hora. Diz, eis-me aqui para o Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, meu Deus. Deus te escolheu. Por você ser tão pequeno quanto é, Deus te escolheu. Por você ser tão frágil quanto é, Deus te escolheu. Não tenha dúvida disso. É através de você que os grandes serão confundidos, em nome de Jesus. Quem tem a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo nunca faltam em vossas vidas, e todos digam: vão com Deus, vão com Jesus, vão na fé, gere bênção, produza para o reino de Deus.